Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos para a abertura do 29º Encontro Anual de Iniciação Científica EAIC, uma realização da Universidade Estadual de Londrina por meio da sua Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e do Escritório de Apoio ao Pesquisador. O EAIC visa integrar docentes, orientadores, pós-graduandos e alunos de graduação de todos os cursos e áreas de conhecimento da Universidade Estadual de Londrina que desenvolvam trabalhos de pesquisa na modalidade de iniciação científica. Tem como objetivo também disseminar resultados de pesquisa desenvolvidas na modalidade iniciação científica e iniciação científica júnior nas diferentes áreas de conhecimento da Universidade Estadual de Londrina. Estreitar o intercâmbio entre os pesquisadores envolvidos, fortalecer grupos de pesquisa dos diferentes centros de estudos, estimular a participação de estudantes da graduação em projetos de pesquisa, apresentar diferentes ferramentas aplicáveis à pesquisa científica de uma maneira geral e também promover a troca de experiências entre bolsistas de iniciação científica, pós-graduandos e também docentes. Além disso, o evento visa despertar a vocação científica e também contribuir para a construção de um espírito crítico nos acadêmicos, preparando-os para o exercício da profissão de forma ética e conscientizando-os do seu papel como vetor do desenvolvimento da região e também do país. Este ano, o EAIC será realizado de forma virtual, de maneira a atender às recomendações sanitárias relacionadas à pandemia de Covid-19. As apresentações orais ocorrerão por meio de vídeos que estarão disponíveis no site do evento. O EAIC contou com o patrocínio do Governo do Estado do Paraná, por meio da Fundação Araucária, do Governo Federal, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O EAIC também contou com o apoio institucional do Núcleo de Educação à Distância, NEAD, da Assessoria de Tecnologia da Informação, ATI, e do Escritório de Design. Neste momento, apresentamos a constituição da Mesa de Honra Virtual do 29º EAIC. O magnífico reitor da Universidade Estadual de Londrina, professor doutor Sérgio Carlos de Carvalho. O excelentíssimo coordenador de Ciência e Tecnologia da Superintendência da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, SETI, professor doutor Paulo Renato Parreira. O ilustríssimo pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, professor doutor Amaury Alcindo Alfieri. A coordenadora-geral do 29º EAIC, ilustríssima professora doutora Ana Paula Frederico Rodrigues Loureiro Bracarense. Registramos e agradecemos as seguintes presenças das autoridades externas, dos diretores de centros de estudos da UEL, demais pró-reitores, diretores de órgãos suplementares de apoio e de áreas, chefes de departamentos, coordenadores de colegiado de cursos, professores e também alunos. Agradecemos ainda ao Comitê Avaliador do CNPq do 29º EAIC. Na área de Ciências Agrárias, o professor doutor William Mário de Carvalho Nunes, da UEM. Na área de Ciências Biológicas, professora doutora Carla Simone Pavanelli, também da UEM.
Ciências Exatas e da Terra, professor doutor Douglas Cardoso Dragunski, da UniOeste. Na área de Ciências Humanas, professora doutora Terezinha Oliveira, da UEM. Na área de Ciências da Saúde, professora doutora Márcia Regina Cubas, da PUC. Na área de Ciências Sociais Aplicadas, professor doutor Aguinaldo dos Santos, Universidade Federal do Paraná. Engenharias, professor doutor Alessandro Nascimento Vargas, UTFPR. E na área de Linguística, Letras e Artes, professor doutor Rodrigo Tadeu Gonçalves, da Universidade Federal do Paraná. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra a coordenadora-geral do 29º EAIC, a ilustríssima professora doutora Ana Paula Frederico Rodrigues Loureiro Bracarense. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença das autoridades já nominadas que compõem esta mesa e estender as boas-vindas aos membros do Comitê Assessor do CNPq, pró-reitores, diretores de centro, chefes de departamento, docentes, servidores, alunos e a todos os que nos assistem. É com grande alegria que realizamos a abertura deste 29º Encontro Anual de Iniciação Científica. Temos uma longa história nesta universidade de investimento em pesquisa e formação de recursos humanos. E os encontros de iniciação científica que ocorreram ao longo destes 30 anos representam o fechamento de um ciclo de trabalho que se inicia um ano antes. Neste evento, são apresentados os resultados de um ano de dedicação, um ano de trabalho de investigação científica. Neste 29º EAIC, temos 570 trabalhos apresentados e 570 vídeos publicados em 8 diferentes canais do YouTube, um canal para cada área do conhecimento. Neste ano atípico, também o EAIC sofreu transformações e, pela primeira vez, está sendo realizado de modo virtual. Os desafios, as dúvidas foram nossos companheiros constantes ao longo desse caminho de preparação. A organização do evento começou em fevereiro deste ano, e quem poderia imaginar, ainda em março, que chegaríamos ao final do ano com restrições de encontros presenciais. Mas, considerando as questões sanitárias relacionadas à pandemia, a comissão organizadora programou o EAIC para acontecer de modo virtual, com a apresentação de vídeos e posterior discussão síncrona dos trabalhos. Considero que a preparação e a publicação dos vídeos foi um dos grandes desafios deste encontro, para todos os envolvidos, alunos, orientadores, comissão organizadora, assessoria de tecnologia de informação, por ser algo totalmente novo para a maioria. No entanto, este grande desafio tornou-se também um grande diferencial deste encontro. Nestes 10 dias de publicação dos vídeos, estes vídeos já foram visualizados por temos mais de 32 mil visualizações destes vídeos. E tem sido uma experiência bastante interessante acompanhar o reflexo da disseminação dos resultados de nossas pesquisas por meio dos vídeos para a sociedade. Os comentários têm sido extremamente positivos, de incentivo, de apoio para a continuidade dos trabalhos. Tenho a certeza de que conseguimos, este ano, ir mais além na comunicação entre nossos pesquisadores e a sociedade, contribuindo com a promoção de mudanças desta sociedade, desta coletividade. Considero ainda que o desenvolvimento do sistema de dados que utilizamos para o 29º EAIC, tanto para a submissão e avaliação de resumos e vídeos,
é também outro mérito deste evento. A UEL ficou com um sistema que pode ser utilizado por todos os setores para a realização de outros eventos. Nesse momento, gostaria de agradecer à Assessoria de Tecnologia de Informação, aos servidores da Aqueocrossat pelo empenho e dedicação em todo esse processo. Considero que também é um momento de agradecimento a todos os envolvidos na construção deste 29º EAIC. São 570 trabalhos apresentados e vídeos, mas o número de pessoas envolvidas é de aproximadamente 1.200 pessoas. Então, nós temos um envolvimento de muitas pessoas participando. São muitos os atores que contribuem para chegarmos a este resultado. Alunos, orientadores, os avaliadores, moderadores e monitores das sessões, escritório de design, NEAD, a comissão organizadora, comitê PROIC, comitê assessor do CNPq, a diretoria de pesquisa da ProPPG. E eu gostaria de deixar um agradecimento especial à professora doutora Adriana Soares Russo, que organizou os EAICs anteriores, pelo seu apoio incansável durante todo o processo de organização do evento deste ano. Bem, por trás de cada uma dessas denominações, temos pessoas que se empenharam muito, que deixaram noites, fins de semana, para dedicar seu tempo à preparação do EAIC. Neste 2020, que ficará marcado profundamente em todos nós, esses diferentes atores tiveram que conciliar doenças, perdas familiares e as inúmeras dificuldades deste novo normal, com mais este trabalho a que voluntariamente se propuseram. Assim, em nome de toda a comissão organizadora, agradeço a todos que compartilharam os desafios e caminhos para a realização do 29º EAIC. Para finalizar, agradeço ao CNPq, à SET e à Fundação Araucária, pelo apoio concedido por meio das bolsas de iniciação científica. Temos a certeza de que esse apoio tem sido revertido em resultados inovadores e transformadores para toda a sociedade. E antes de passar a palavra ao nosso mestre de cerimônia, meu muito obrigada à professora doutora Línia Ruiz, nossa palestrante de hoje, que gentilmente aceitou nosso convite para brilhantar esta cerimônia de abertura. Muito obrigada e uma ótima noite a todos. Muito obrigado, professora. Com a palavra, o ilustríssimo pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UEL, professor doutor Amaury Alcindo Alfieri. Você está sem microfone. Isso, desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Boa noite a todos e todas. Magnífico reitor Sérgio Carlos de Carvalho, nosso colega representando a superintendência, a SET, o Paulo Parreira, a professora Ana Paula, que é a coordenadora geral. Eu tinha feito aqui, professora Ana Paula, uma série de anotações de agradecimento, mas não dá para falar depois do que você falou, porque, na realidade, não sobrou ninguém, né? Sinceramente, eu gostaria de ratificar e reforçar todos os agradecimentos, né, pessoais e para as nossas ATI, escritório de design, que auxiliaram assim violentamente, porque eu já tive a oportunidade, professor Sérgio, de fazer parte do comitê PROIC, né? E eu gostaria de agradecer bastante a esses professores que têm um trabalho hercúleo no comitê, é um trabalho de praticamente todo ano eles têm um trabalho muito grande, né, de avaliação das propostas, depois avaliação dos resumos, quer dizer, é um trabalho gratuito que eles fazem com amor, carinho e dedicação. E eu já fiz parte desse comitê, e como pró-reitor, essa é a 6ª abertura de EAIC que eu estou fazendo,
né? E de um modo completamente diferente, né? Como a professora Ana Paula já comentou. Nós tínhamos as nossas aberturas solenes no nosso Cine Teatro Ouro Verde, né? Maravilhoso. E agora nós tivemos que nos reinventar. Realmente, a professora Ana comentou, a organização desse 29º encontro, o início se deu em fevereiro, né? Dia 20, aqui na UEL, foi no dia 20 de março que nós tivemos realmente, né, que foi decretada a pandemia, e a partir daí nós ficamos realmente sem saber direito o que fazer, como fazer, né? Mas outros eventos a gente teve oportunidade de fazer também, né? Menores, obviamente, bem menor do que o nosso IAIC, mas a nossa ATI, professor Sérgio, realmente fez um trabalho maravilhoso, né? E está nos permitindo fazer essa abertura. Hoje eu tive a oportunidade de participar das apresentações dos meus alunos, né? Transcorreu tudo normal, tudo muito bem, né? E só para finalizar, porque na realidade o principal dessa abertura aqui é a professora Linier Ruiz, da nossa querida co-irmã, a UEM, que a UEM foi onde o nosso magnífico reitor se formou, né? A casa do reitor. Então, eu gostaria de agradecer a professora Linier por ter aceito o nosso convite para ser conferencista de abertura do 29º IAIC, e também agradecer aos colegas das outras IES, né, que estão aqui como representando os assessores do CNPq na avaliação do evento, né. E só para finalizar, professor, eu gostaria, de modo especial, de agradecer ao nosso diretor de pesquisa, o professor Eduardo, né? O professor Eduardo, juntamente com a professora Ana, eles trabalharam, assim, insistentemente na realização e vendo detalhe por detalhe para a realização desse 29º IAIC. E ele, num momento em que nunca se falou tanto em ciência e pesquisa na história do mundo como esse momento atual, professor, né? Então, hoje nós vemos jornalistas que viraram virologistas, comentaristas que viraram imunologistas, quer dizer, o assunto, né, ciência, o assunto tecnologia, o assunto inovação, está na boca do povo, está na boca do povo. E, sem dúvida nenhuma, a iniciação científica é a primeira etapa da formação de um nosso pesquisador ou do nosso inovador, né? Da iniciação científica que nascerão os nossos mestres, que nascerão os nossos doutores, os nossos pós-doutores, né? Então, tudo começa com os nossos alunos de graduação. Se nós estamos aqui na universidade, é pela graduação. A pós-graduação, ela dá um reforço enorme, mas estamos aqui pela graduação e para formar bem os nossos alunos, onde nós temos uma iniciação científica forte, robusta, sem dúvida nenhuma, a nossa graduação acompanha, é forte e robusta. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, senhor reitor, obrigado, Paulo Parreira, Ana Paula, obrigado a todos, obrigado, professora Linier, né? E eu deixo a palavra aí com o nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, professor. Em seguida, o pronunciamento do coordenador de Ciência e Tecnologia da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, 7, professor doutor Paulo Renato Parreira. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui num evento tão importante quanto esse, né? Como bem disse o nosso pró-reitor, professor Amaury, nunca tanto, né, se falou em ciência. Quero saudar o nosso magnífico reitor, professor Sérgio, parceiro imenso aí da SET em diferentes ações.
Quero parabenizar e saudar a professora Ana Paula, como coordenadora aí do evento, nosso mestre de cerimônias, aí, o professor Lucas, né, o professor novamente, aí, o professor Amauri, e a professora Linier, que é uma pessoa espetacular, vale a pena a gente assistir essa palestra dela. Eu vou ser muito breve aqui, porque eu tenho muito orgulho, né, enquanto coordenador na SET, esse cargo tão importante, né, e com tanta interação com as nossas universidades, eu me sinto muito orgulhoso de representar as 7 universidades do nosso estado, né? A pandemia mostrou a importância do nosso sistema estadual de ciência e tecnologia, muitas vezes criticado de maneira injusta, e as nossas universidades deram uma resposta brilhante e pronta aos desafios que a pandemia colocaram para o nosso estado e para o Brasil como um todo. Então, eventos como esse, que eu vejo como um evento de saudação, né, é um grande evento de festa da ciência, né, de divulgação científica, de confraternização, que nesse momento acontecerá de maneira online, mas é muito legal ver quando os alunos de graduação, quando os pesquisadores, os orientadores, enfim, todas as comissões se envolvem para um objetivo comum, né, que é desenvolver a ciência. A gente vive num país extremamente desigual, em que a ciência cada vez mais, a educação cada vez mais terá um papel importantíssimo para que o Brasil continue avançando, né, em termos produtivos, termos econômicos, termos ambientais. Então, eu quero agradecer em meu nome, enquanto coordenador, em nome do nosso superintendente geral, professor Aldo Bona, né, e agradecer e parabenizar por todo o trabalho que as universidades vêm fazendo, em especial aqui o UEL, por organizar, por ser protagonista na pesquisa no nosso estado, e desejar muita sorte, que as interações ao longo desse evento sejam extremamente produtivas e que vários e excelentes pesquisadores possam surgir desses nossos alunos, dos participantes dos painéis. Muito obrigado e devolvo a bola aí para o nosso mestre de cerimônias, o professor Lucas. Muito obrigado pelas palavras, professor Paulo. Em seguida, o pronunciamento do magnífico reitor da Universidade Estadual de Londrina, professor doutor Sérgio Carlos de Carvalho. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professor Parreira. Transmito ao professor Aldo todo o agradecimento da Universidade Estadual de Londrina pelo apoio que ele nos tem dado e pela liderança no sistema de ensino superior do estado do Paraná. Boa noite, professora Amauri Alfieri. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor tem realizado na frente da nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Professora Ana Paula, nós sabemos do trabalho que a senhora fez, e organizar um evento dessa natureza, coordenar um evento dessa natureza, exige muita dedicação, e é a dedicação que é a marca da sua carreira, e para a felicidade da Universidade Estadual de Londrina, é a marca da maioria, imensa maioria dos docentes da nossa instituição, assim como os técnicos da nossa instituição. Quero cumprimentar aqui o comitê avaliador do EAIC, também um trabalho voluntário. Sabemos de toda a carga que é carregada por esse comitê ao longo do período de avaliação do EAIC. Quero cumprimentar aqui a professora Linier Ruiz, que é professora da Universidade Estadual de Maringá, minha alma mater. Eu sou egresso da Universidade Estadual de Maringá e hoje tenho a felicidade de presidir a Universidade Estadual de Londrina. E eu quero dizer boa noite a todos os professores que se dedicam à orientação na iniciação científica no Paraná. E quero dizer dar minha boa noite e saudar a todos os estudantes que estão envolvidos nesse processo. O professor Parreira, o professor Amauri, eles tocaram num assunto que tem que ser lembrado. Nós não somos nada. Um dos objetivos principais de uma universidade, das universidades ao longo da história, é formar pessoas, formar profissionais, formar cientistas.
é um dos objetivos da universidade. Mas tem um objetivo, e hoje eu falei disso, o professor Amauri me ouviu falar sobre isso, quando nós iniciamos as tratativas de como passar por esse período pelo qual nós estamos passando, que é o desafio da nossa geração. É um momento em que a ciência é mais do que nunca necessária. Quando nós, na Universidade Estadual de Londrina, e tenho certeza absoluta que em outros espaços e outras universidades, nós começamos a discutir o que fazer, como procederemos, nós decidimos não parar a pesquisa científica e o pós-graduação estrito sensu, que é um dos motores da pesquisa científica. Mas a iniciação científica também nós decidimos não parar e não paralisar. Por quê? Porque a universidade, nesse momento, e a universidade brasileira, nesse momento, ela se encontrou com o seu propósito primordial. As universidades são criadas para dar conta da solução de problemas humanos. As universidades existem para a humanidade. E são os mais variados problemas, desde como compreender o vírus, como combater o vírus, até como ensinar melhor, como ensinar nesse momento, como pensar o mundo nesse momento, como explicar as nossas relações, como desenvolver o entendimento e mitigar os problemas psicológicos pelos quais nós estamos passando. E nossos estudantes de iniciação científica, os nossos orientadores de iniciação científica, assim, no nível da iniciação científica, assim como no nível das pesquisas mais avançadas, eles se voltaram para dar conta da solução desse problema pelo qual nós estamos passando. E se vocês, orientadores, incutiram na mente dos seus orientandos que eles têm um propósito, e o propósito é garantir a subsistência humana, é garantir o avanço da humanidade, é garantir que nós estejamos em patamares civilizados, mesmo numa crise tão violenta e brutal quanto essa, que é uma crise sanitária que se desdobra numa crise política e se transforma numa crise política e econômica. Vocês estão cumprindo o seu papel. E se vocês, orientadores de iniciação científica, estão desafiando os seus orientandos e desafiaram os seus orientandos nesse período a continuarem seus trabalhos, a se tornarem os cientistas do futuro do nosso país para a solução dos grandes problemas da humanidade, vocês estão cumprindo o seu papel. E se vocês, estudantes, conseguiram compreender essa mensagem e conseguiram sentir essa chama da necessidade de resolver os grandes problemas humanos, de novo, desde os problemas clínicos até os problemas psicológicos e sociais dos seres humanos, desde como retomar a atividade econômica nesse momento, vocês cumpriram o papel de vocês, além da apresentação do trabalho que vocês estão apresentando aqui. Porque existe um princípio filosófico na produção científica. E existe quase que uma profissão de fé de cada um de nós na pesquisa científica. Hoje, nós apostamos e temos fé na pesquisa científica. Hoje, e isso é o futuro de uma nação. Não é à toa que a corrida pela vacina entre as grandes potências, o Brasil associado a isso, evidentemente, mas associado, não como grande impulsionador desse processo, é para mostrar quem é a nação do futuro. Pois a nação do futuro é a nação do conhecimento, é a nação da produção científica. Em algum momento na história do Brasil, houve uma dissociação entre a comunidade científica e a sociedade. E essa associação, ela volta. E esse reencontro volta. E quem deu o primeiro passo, eu tenho certeza absoluta que foi a comunidade científica. Foi a dedicação da comunidade científica nesse período. Nunca trabalhamos tanto nas universidades públicas brasileiras e nunca pesquisamos tanto nas universidades públicas brasileiras. Então, nós nos reencontramos e demos o primeiro passo para a gente se reencontrar com a sociedade brasileira e para a gente desenvolver um projeto de nação a partir da produção científica. Porque nós precisamos de mais cientistas orientando os caminhos da sociedade e precisamos de menos astrólogos orientando os caminhos da sociedade. Então, saudemos a pesquisa científica brasileira, saudemos a iniciação científica brasileira e paranaense e
Vivam os cientistas, mais cientistas e menos astrólogos, dando a orientação aos rumos da humanidade. Um bom evento a todos, muito obrigado e sejam sempre bem-vindos à Universidade Estadual de Londrina. Muito obrigado, professor Sérgio. Nossos agradecimentos à participação das autoridades da mesa de honra. Agradecemos também a participação de todos nessa solenidade de abertura e, a seguir, daremos início à palestra de abertura com o título A Ciência que eu Faço, com a professora doutora Linier Ruiz Ailon, da Universidade Estadual de Maringá. Professora doutora Linier Beatriz Ruiz Ailon é doutora em Ciência da Computação, com pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial e engenheira de computação. Professora das disciplinas de Felicidade e Inovação na Universidade Estadual de Maringá. Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1D do CNPq. Presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Membro do Comitê de Assessoramento de Microeletrônica do CNPq. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UEM, em nível de mestrado e doutorado. Gestora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Sistemas Nano e Microeletrônicos. Membro do Comitê Assessor da Área da Fundação Araucária. Membro do Comitê Administrativo da Evoa Aceleradora de Startups. Tutora da Softcom, empresa júnior da UEM. Coordenadora da Minteam, uma rede de ensino, pesquisa e inovação em internet e robótica das coisas presentes em várias cidades. Convidamos a professora Linier para dar início à sua palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professores. Eu queria agradecer e dizer que é uma honra estar aqui hoje na UEL e trazendo vocês na minha casa. Sejam bem-vindos. O que a Covid trouxe foi essa aproximação, um afastamento físico, mas essa aproximação que me permite convidar vocês a estarem na minha casa. Eu queria agradecer as palavras da professora Ana, do Lucas, do Paulo Parreira, do professor Amauri, do professor Sérgio. Muito obrigada. Quero pedir licença a todos agora para falar da ciência invisível que eu faço. E eu quero dizer a vocês que eu fui cientista ultra jovem na UEL. Quando eu era menina, a minha tia foi professora da UEL e fazia doutorado. E eu ficava dias e dias nas minhas férias na UEL, trabalhando com a minha tia nas pesquisas dela sobre leitura, a Vani Ruiz Viese, e eu corria os campos da UEL, né? Então, para mim é afetuoso demais estar aqui hoje como presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, sabendo que muito dessa vontade de fazer doutorado, de ser cientista, foi semeado aí no coração, no campus da UEL. E hoje falar para vocês, meus colegas, a gente está no encontro de iniciação científica de alguém que descobriu o prazer pela ciência ainda na graduação. Então é uma honra vir aqui falar com vocês para esse celeiro de talentos para o futuro, né? Nós vamos falar a todos, mas em especial para vocês que se engajaram na pesquisa, que decidiram, que fizeram com coragem os seus trabalhos de iniciação científica. E eu vou pedir licença a vocês para falar dessa ciência que eu faço. E o que é essa ciência que eu faço, né? Depois de dizer a vocês que é um prazer estar aqui, eu queria só comentar um pouco. Eu sou líder do Manatim, que é uma rede de estímulo à inovação e ao cidadão 5.0. Essa rede tem esse conjunto de pessoas, instituições
que fazem uma rede de ciência e extensão no Paraná, uma rede que também já alcançou Minas Gerais, Brasília, São Paulo, pessoas engajadas em levar a ciência de uma forma mais rápida para a sociedade. Esse grupo que eu coordeno tem 200 alunos, 200 estudantes, né, 25 professores doutores, 18 professores mestres, muita gente fazendo ciência, muita gente apaixonado pela ciência, e eu não poderia deixar de apresentar esse trabalho da minha versão cientista, de uma parte da ciência que eu faço, que é a coordenação do Manatim, uma rede que tem diferentes níveis de pesquisadores. A gente tem professores e alunos da educação básica, então do Fundamental 1 e 2, do ensino médio. Nós temos crianças e jovens das altas habilidades, superdotados, né, gênios. Nós temos alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de produção, ciência da computação, informática, licenciatura, física. Bom, a gente tem um conjunto de pessoas de uma diversidade incrível, de várias instituições, a gente viu os logos ali. Nós trabalhamos com diferentes empresas e a gente trabalha com internet das coisas, internet dos drones, nós trabalhamos com interface cérebro-computador, com jogos, uma equipe que no ano passado nós estivemos 2 vezes por semana nas escolas públicas de educação básica, os alunos, né, de graduação, os alunos de pós, ministrando oficinas de robótica, ministrando cursos de como fazer app, como fazer aplicativos, enfim. Então, vocês estão vendo aí o mapa do Paraná estilizado como um mapa mundi, e nós estivemos ali trabalhando nessas escolas. E em verdinho a gente tem as cidades que estão fora do Paraná e que nós também ficamos dentro das escolas, fazendo muito trabalho de ciência e tecnologia, e a nossa órbita para 2021 também está colocada ali. Só para vocês terem uma ideia do impacto, né? A nossa zona de impacto é essa aí em rosa, e a gente tem um sonho de expandir e tomar todo o Paraná com várias instituições, unindo a universidade à educação básica, levando a pesquisa e a iniciação científica também para essa galera do ensino médio e da educação fundamental 1 e 2. Nós temos, inclusive, no grupo, bolsistas de iniciação científica júnior, crianças, né, que recebem bolsa também lá no ensino médio. E só para você ter uma ideia do que a gente trabalha, então a gente tem no roxinho ali, né, internet das coisas, dos drones, robótica, inteligência artificial, cidades inteligentes, mas nós somos apaixonados pela educação 5.0, pela cultura maker, pela inovação, pelo STEAM, que é a sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então nós somos aquele grupo mão na massa, a gente é conhecido como marmiteiro, porque onde tem um de nós tem alguém carregando uma peça de alguma coisa. E a educação 5.0 é a resposta para o hoje, não é nem para o amanhã. Nós vivemos uma sociedade 4.0, mas a educação 5.0, ela chama as pessoas, eu e você, para termos domínio da nossa área de pesquisa, para termos domínio da tecnologia, mas para causarmos impacto com tudo que aprendemos. Para que a gente dê significado ao que aprende, para que a gente leve à sociedade rapidamente o que a gente aprende, para que a gente exerça a nossa empatia, a nossa flexibilidade cognitiva, o nosso melhor. Então, a educação 5.0 é o que nos move, é o que move a ciência que eu faço com o meu grupo. E aí eu queria só dar alguns exemplos. A gente fez essa maleta aqui na Covid, em que a gente envia para a casa das crianças para elas aprenderem eletrônica, só para vocês visualizarem um pouquinho do trabalho. Nós trabalhamos também com a parte de interface cérebro-computador, então aí a gente usa esse sistema
para descobrir se, por exemplo, o sinal está vermelho, o semáforo ficou vermelho, e isso dá um comando para o carro também desacelerar aquele veículo, então a interface cérebro-computador. Essa parte de IoT, por exemplo, direcionada ao agro, a medição de fluxo de água, são coisas que a gente faz ali. O Li-Fi, que é a internet que vem pela luz de LED, então as luzes, né, de LED, elas são microprocessadas, elas têm computação ali. E a ideia, para um futuro muito próximo, é que você use o Li-Fi, você use a internet debaixo da luz para receber os dados. Não vai precisar do Wi-Fi, não vai precisar do cabo, e você vai ter uma velocidade de fibra ótica sem a fibra ótica, debaixo da lâmpada de LED. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, esse aqui é um trabalho que a gente faz nas escolas para as crianças do Fundamental 1, trouxe aqui para vocês verem, e apresentando a ciência que a gente faz. Em 2019, nós alcançamos 12 mil pessoas com ciência, com tecnologia, com extensão, com oficina maker. Nós recebemos alguns prêmios, nós tivemos um orçamento interessante nesses anos, nós conseguimos formatar 2.500 horas de curso que a gente pode ao todo o tempo estar oferecendo para a sociedade, e nós somos a maior rede de IoT, Internet das Coisas e Robótica do Paraná, e uma das maiores do Brasil. A gente faz pesquisa, que é o que a gente está falando aqui, ensino, extensão e inovação, e a gente faz uma ciência invisível, que é a ciência da felicidade. E é sobre ela que eu quero conversar com você agora. Essas são algumas imagens dos cursos de felicidade que nós ministramos nas escolas públicas de Cianorte, Tamboara, Maringá, enfim. Essa é uma turma tendo aula na grama da UEM, essa aqui é a Universidade Estadual de Maringá, tão linda quanto a Universidade Estadual de Londrina, onde eu fui professora em 2007. Então, queria também deixar aqui um grande abraço, né, ao Departamento de Computação da UEL, que me recebeu tão bem em 2006. Essa é a turma do curso de Felicidade no mestrado. Essas são imagens das pessoas que usam a felicidade, que aprenderam a felicidade, né, que estão trabalhando com a felicidade. E esse é uma imagem do pessoal fazendo faxina no bloco da UEM, porque são pessoas que dão significado ao que aprendem, que querem devolver à sociedade o que ela lhes deu, que entendem que a universidade é um lugar de privilégio. Essa é uma palavra muito intensa para a noite de hoje. A universidade é um privilégio. E muitas vezes a gente, durante o curso, durante um trabalho, durante uma aula, durante uma fase da vida, a gente vê a universidade como um peso, né? Como uma coisa que não se acaba, como um castigo. Mas a universidade, ela é um privilégio, um lugar onde você vai aprender. E depois dali não tem como ser ruim, né? Não tem como piorar, tem como ser muito melhor. E uma das grandes emoções que a gente tem ensinando felicidade, até nas escolas para as crianças menores, é quando você chega numa escola pública e a criança olha para você, para o seu aluno de graduação, e fala assim: mas eu posso? A universidade é para mim também? Eu posso escolher ser o que eu quiser? Então, num país com grandezas imensas, com oportunidades extraordinárias, eu queria dizer a vocês, meus pequenos cientistas, e a todos que nos ouvem, que ainda existe nesse país crianças que não sonham, crianças que não sabem, crianças que não conhecem a oportunidade e o privilégio de fazer uma universidade, de estarem numa universidade. E muitas pessoas, numa outra ponta, que estando na universidade não conseguem desfrutar do privilégio de estarem na universidade, que não conseguem desfrutar do privilégio, né, de terem chegado à universidade e do privilégio de saber que o futuro vai ser melhor depois da universidade. E foi assim que em 2014 a gente foi buscar uma maneira de trazer uma ciência que pudesse levar a todos
um entendimento do que há de sublime, imponderável e indizível na vida acadêmica, que é a felicidade. É a ciência invisível do fazer. E é sobre ela que eu quero falar com você. Com a autoridade de quem é cientista, com a autoridade de quem é presidente de uma sociedade de alta tecnologia, com a autoridade de quem nasceu em Cianorte, na década de 70, e falava assim: eu quero ser cientista. E o que as pessoas diziam? Impossível. Imagina, ser cientista é uma coisa para homem, é uma coisa para quem faz engenharia, é uma coisa impossível para quem nasceu em Cianorte. E eu, brincando nos campos da UEL, pude descobrir que não era, não. Né? E eu posso hoje dizer a você que tem um diferencial competitivo para a sua carreira, para a sua vida universitária, para tudo que você fizer. E esse diferencial competitivo é a felicidade. E o que é a felicidade? Num momento como esse, né, de tantas incertezas, de tanta insegurança, o que é a felicidade? Existem livros e livros, cada vez surgem mais livros falando sobre a felicidade, sobre essas oportunidades da felicidade. A gente tem aqui um conjunto deles. Mas a felicidade, ela é uma disciplina nas melhores universidades do mundo. Ela é uma disciplina em Berkeley, em Yale, ela é uma disciplina em Harvard, onde eles estudam felicidade há 85 anos. E ela é também uma disciplina na melhor universidade do mundo, gêmea da UEL, que é a UEM. Na UEM nós ministramos a disciplina de felicidade a partir do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e é sobre isso que eu vim falar com você. A felicidade é uma vantagem competitiva, não é ser um bobo alegre, não é ser um debochado da vida, não é ter um entendimento fútil de qualquer situação. A felicidade é uma vantagem competitiva. E em Harvard, estudando felicidade há 85 anos, eles descobriram o seguinte: tem muita gente que acha que vai ser feliz depois de ter sucesso. Então você tem o sucesso e a felicidade orbita o sucesso. O sucesso orbita a felicidade. Quem é feliz tem mais chances. Tem uma maneira nova de raciocinar, uma maneira plena de reagir aos seus desafios. E quem pode ser feliz? Quem quer ser feliz? Quem decide ser feliz? E a felicidade, ela não é um prêmio, ela é um mecanismo. E como é que a gente aprende a ser feliz? Como é que a gente consegue ter inteligência social suficiente, flexibilidade cognitiva suficiente para ser feliz? Como isso pode acontecer? E é isso que a gente estuda. E a gente não está sozinho nessa história, não. A Unesco definiu a educação para o século XXI, e lá na educação para o século XXI está escrito o seguinte: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Fundamental que, além de um conhecimento fantástico sobre a sua área de pesquisa, além de ser um cientista brilhante no seu conhecimento, que você consiga dar significado e causar impacto positivo nas pessoas e na sua própria vida, sendo feliz. Mas a gente cresceu muitas vezes com histórias de vida diferenciadas, estamos em ambientes diferenciados, e o que a gente pode fazer nesse momento? A gente pode fazer o seguinte, fazer um selfie, a gente pode se hackear. E a gente vai falar sobre como a gente pode aprender a fazer, como a gente pode aprender a ser. Nesse momento você deve estar perguntando assim: improvável. Não,
e ridículo que a gente está conversando aqui nessa noite. Não, eu sou uma zebra, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou ser assim, o meu destino é esse. Quer felicidade? Tanta coisa para se discutir nesse mundo e eu vou discutir felicidade? Vai, porque é a maneira de você ser um unicórnio, alguém muito diferenciado e que pode contribuir muito para a sociedade. Eu queria dizer para vocês o seguinte, queridos, a vida nos coloca em posições que requerem nossa atenção plena. A vida não é um tanto faz, a vida nos convida. A vida é o que diz Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. E o que ela quer da gente? Ela requer da gente coragem. E para ser competitivo com felicidade, o que você precisa é de coragem. E é hora de tomar conta de si. É hora de decidir, de aprender a ser feliz. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. E eu chamo Guimarães Rosa novamente, numa frase do Grande Sertão Veredas, onde ele diz: o bonito do homem é que ele não está pronto. Ele não está pronto. Nós não estamos perfeitamente acabados. Ele está sempre se fazendo, olha o verbo fazer, mas não há fazer-se, o verbo fazer novamente, sem amor. Eu quero chamar a atenção de vocês para as palavras bonito, não está pronto, se fazendo, fazer-se e o amor. O que há de sublime, imponderável e indizível na vida acadêmica. O belo, o bonito. Quantas vezes a gente entra e sai do campus, de casa, do mundo, e a gente não se apercebe mais do belo, do simples, do que é admirável. E a gente confunde as definições de sucesso. E Guimarães Rosa nos chama a olhar o bonito, o belo, a fazer reflexões desse tipo, do que é bonito. Nessa época que a gente está sendo chamado ao afastamento social, é muito importante que a gente abra as janelas, que a gente enxergue o mundo, que a gente perceba pequenas maravilhas. Isso é de extrema relevância para o nosso cérebro. Isso é provado cientificamente. A gente tem que tomar um cuidado extremo com a perfeição e com a armadilha do desempenho. Nós, professores, agora vem um recado difícil, nós confundimos muito o conceito de excelência. E os nossos alunos e a nossa próxima geração de cientistas acaba confundindo também o que é a excelência. A excelência significa medida plena, padrão perfeito. Em aramaico significa saturado, cheio até não caber mais. Vigor, entusiasmo, disposição, é a jornada dia após dia. E aí, você tem um aluno que estuda, mas tem muitos problemas, tem coisas muitas para enfrentar na sua vida. E ele tira 7. Mas ele colocou tudo de si. O vigor, o entusiasmo, até não caber mais. E ele tirou 7. Você é excelente. E o cara que tirou 10, ele também é excelente. Se ele usou o vigor, o entusiasmo, a disposição e fez o seu máximo, ele é excelente. O que nós não podemos confundir é que quando a gente colocou essa métrica, a gente chamou o 10 de perfeito. E nós somos chamados a Guimarães Rosa a entender que nós somos perfeitamente inacabados, que tem chance de melhorar.
E que o fato de você não tirar uma nota boa não faz de você o pior da turma, ou alguém que não merece nada, ou que você perca o seu valor. É importante que você tenha um propósito, que você entenda por que está fazendo. O professor Sérgio muito bem disse na sua fala, o propósito é importante. É uma coisa que traz paz. Você saber o que você quer te traz paz. E a paz do Shalom, a tradução de Shalom é nada quebrado, nada faltando. Quando você tem propósito, quando você está dando tudo de si, você está em paz, porque não está faltando nada a você. Você está diante do seu desafio. E você está feliz, equilibrado para entender isso. O propósito do hebraico é um desejo, algo valioso, algo com finalidade. E a vida não pode ser um tanto faz. Guerreiros não nascem prontos. Se você nasceu com super talento para música, para tocar piano, e se você não ensaiar, você não vai ser um grande pianista. Se você nasceu com um talento incrível para jogador de futebol, joga muito, mas se você não treinar, você não será um grande jogador. A vida requer esforço e é muito importante a gente estar preparando, estar disponível, ter coragem de ser imperfeito. Quando a gente se lança como aluno de iniciação científica, muitos de nós não aceitam o desafio, não vão atrás, não buscam, porque não se sentem em condições perfeitas de serem bolsistas de iniciação científica. E o meu recado é para você, que quer, mas que tem vergonha, que tem medo, que acha que tem que estar a ponto de bala para chegar e fazer um grande trabalho de iniciação científica. Bora, lance-se. Nós queremos capacitar os escolhidos. Nós queremos muito fazer diferença na sua história como bolsista de C. E a você que está aqui hoje, trazendo a apresentação do seu trabalho, parabéns. Você exercitou a sua virtude, você treinou, você se propôs, você esteve pronto. E eu falo aqui, eu chamo a atenção para o livro da Brené Brown, onde ela fala que a gente precisa tomar esse cuidado com a vulnerabilidade, com tudo que a gente deixa de fazer por medo de não fazer bem feito, por medo de não dar um super resultado, por medo de não estar pronto, por medo de ser vulnerável, porque toda vez que você se lança em alguma coisa, os seus defeitos aparecem. Mas é um bom momento de você resolver os seus defeitos. E é muito bonito a gente saber que a gente não está pronto. Foi isso que disse Guimarães Rosa. E na disciplina de felicidade, a gente fala muito sobre os rótulos, sobre aquilo que disseram sobre a gente quando éramos pequenos ou adultos. Ah, você não vai ser nada, você não é ninguém, ah, você é incompetente, ah, você é isso. A gente pega os rótulos, gruda os rótulos e a gente não se dá conta de que nós vivemos com essa lealdade aos rótulos, com crenças limitantes. Muitas vezes, quando a gente entra na universidade como aluno, a gente entra nessa cloud das palavras difíceis, da competição, da ansiedade. A ansiedade é algo que vai fazendo mal para a gente, né? A gente passa a viver numa cloud de coisas complicadas, de frases difíceis, numa tensão, né? Eu quero te dar uma notícia. A abelha não poderia voar. Se a abelha ouvisse e entendesse o que as pessoas dizem sobre ela, ela não voaria. Ela teria uma crença limitante que a impediria de voar. Mas a abelha voa. É um bom exemplo para nós de como temos que lidar com isso. E na disciplina de felicidade, na ciência que eu faço, o que é importante? Você entender qual é a sua identidade falsa e saber que seja qual for a identidade que você tem, você pode mudar. Você pode reprogramar o seu cérebro. Tudo que você pensa
é mais importante do que você tem no bolso, no currículo, na geladeira. A maneira como você enxerga a vida, a maneira como você acorda, a maneira como você se propulsiona, a maneira como você se dedica a você toma a rédea da sua vida. E eu estou falando isso especialmente para quem tem mais futuro do que passado. A maneira como você se dedica, a maneira como você põe energia nas suas coisas, é o que faz diferença na sua vida. E para isso é importante você entender quem você é. E é importante você entender quem você pode ser. E para isso você precisa de um propósito, você precisa saber aonde você quer chegar e saber que você pode chegar se você tiver coragem. Se você sair da zona de conforto, se você deixar de melindres, se você tiver disciplina, se você aprender a aprender, se você aprender a ser, se você aprender a fazer e principalmente se você aprender a conviver. Tome uma posição, porque o bonito do homem é que ele não está pronto, ele está sempre se fazendo. E como é que a gente se faz? É tomando uma posição, é dando significado, é tendo disciplina, é se inspirando. Do que adianta ser um gênio maravilhoso se as pessoas não reconhecem em você alguém que inspire pessoas, que motive pessoas, que dá significado ao que é feito? E o que um cientista deve fazer? Se ele está sempre se fazendo, o que é que o cientista deve fazer? Uma frase bem bonita: fazer o bem não importa a quem. Se você tem um vizinho muito mal educado, chato, e você tem um vizinho muito legal, quem é que você tem que cumprimentar? Se você é um cara feliz? Os dois. Porque a integridade é sua, não é relativa, não depende de ninguém. A integridade é a qualidade de quem é inteiro. Quem é feliz é inteiro, sabe quem é e age como é, e não em relação a um ou ao outro. Tem pessoas que são amáveis na universidade e insuportáveis em suas casas. Tem pessoas que são insuportáveis na universidade e amáveis nas suas casas. Tem pessoas que mudam o tempo todo. São pessoas que talvez não tenham descoberto o propósito. Não estão vendo a ciência invisível. Nós estamos sendo chamados hoje para a educação 5.0, para uma sociedade 5.0, onde nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados a mudar, a completar, a pôr em ordem, a mudar a forma, a contribuir, a tornar proveitoso, a tornar genuíno, a tornar autêntico. É isso. É isso. Nós estamos sendo chamados para isso. Nós estamos sendo chamados para o fazer. E não há como fazer-se sem amor. Está aí uma palavra que correu da universidade. Parece que a gente tem que deixar do lado de fora. Parece que ela não pode fazer parte. Parece que nós queremos formar pessoas, muitas vezes, sem isso. Sem o amor. O amor é o que o amor faz. E não há amor, não existe meio amor. Não há amor se não houver uma ação. Ninguém fala, eu amo. Se você não fizer nada sobre isso, não vai existir o amor. Valide com o seu coração. Você está hoje entregando o seu trabalho de iniciação científica? Valide com o coração. Orientadores de iniciação científica, validem os seus alunos com o coração. Um elogio, uma propulsão, um reconhecimento. Validar com o coração, desfrutar da universidade com o coração, entender o privilégio. Esse é Guimarães Rosa. Esse sou eu, esse é você. Nós somos chamados hoje para mudar as nossas vidas. E isso não é utópico, isso não é banal, isso não é ridículo, isso é ciência. A ciência da felicidade existe, ela é estudada nas melhores universidades do mundo. E nós insistimos em não enxergar
e não falar sobre o assunto? E não refletir sobre isso? Que tipo de cientista somos nós? Pequenas ações, pequenas decisões, pequenos detalhes que constroem, porque nós vivemos uma vida muitas vezes destruindo. São horas e horas no mundo virtual hoje, muito mais do que ontem, num plano perfeito de viver fora de qualquer realidade de vida. Pequenos detalhes que constroem, pequenos exercícios de escolha para aprender a decidir o que há de sublime, imponderável e indizível na vida acadêmica, que é a felicidade. E eu vou te deixar aqui algumas lições curtas para você executar, se você quiser atender ao meu convite para ser feliz, para ser competitivo, para ser um profissional além do que se possa imaginar. Alguém comprometido com a vida, alguém que não tem medo de viver, que não se esconde em melindres. Se você quiser trabalhar um pouquinho os seus soft skills, eu vou te dar algumas dicas. Bom, a primeira dica é: arrume a sua cama. O que isso tem a ver com felicidade? Se você acordar, arrumar a sua cama, deixar ela em perfeita ordem, o seu cérebro vai entender que a sua vida mudou. E vai dizer que se você conseguiu fazer uma tarefa simples, muito bem feita, você é capaz de fazer qualquer outra coisa. E você já começa a ter uma proteção contra as armadilhas da sua própria mente. Da desordem, da desorganização, do apavoramento que não vai dar tempo de fazer, do tempo que você vai ficar preso, de tanta coisa, do que vão pensar, aquelas armadilhas, aquela cloud. Começa a limpar essa cloud de coisas erradas, essa nuvem de coisas erradas, e assuma sua cama. Mas como assim? Vou te dar uma notícia. Eu confio em você para levantar e arrumar a sua cama. Não deixar mais ninguém fazer isso. A responsabilidade é sua, a cama é sua, o cérebro é seu, e você tem que dar conta dessa pequena tarefa. E se você não acredita em mim, lê o livro do William McRaven, ou procura na internet o discurso dele sobre arrumar a sua cama. Tem muito mais do que arrumar a cama no livro dele. Mas faça o desafio por 21 dias, comece a fazer-se. É simples, é bobo. Você pode estar pensando, é ridículo, então faz. Outra coisa, você precisa de um tempo abundante. Você precisa dar significado à sua vida alguns minutos por dia. Vai cuidar de um cactus, vai cuidar de uma flor, vai cuidar de um peixe, vai tocar um instrumento, vai ler uma poesia, vai brincar com seu cachorro, vai andar na grama, vai brincar com seu filho, vai ter contato com a natureza, mas tenha esse time affluence. É importante para o seu cérebro, ele precisa entender. O cérebro precisa do natural, ele precisa desse envolvimento, ele precisa ver o céu, ele precisa saber que está azul, ele precisa ver uma árvore, ele precisa reparar nas coisas. O bonito, que Guimarães Rosa nos chama, o bonito, o belo. Eu confio em você. Com tantos trabalhos, eu confio em você. E se tudo estiver errado na sua história, se o seu dia estiver péssimo, se você estiver num estrago completo, dê um sorriso na frente do espelho. Isso que é hackear o cérebro, porque o sorriso ele é unilingue. O cérebro não consegue entender que o sorriso é falso, que é forçado. Você pode ver que quando a gente está bocejando, alguém está bocejando. Quando você ri para alguém, a pessoa não consegue discernir se o seu sorriso é falso ou verdadeiro. Então, sorria na frente do espelho. Buga! E vai ser tão interessante que você vai chegar lá, vai rir, vai lembrar de mim, vai rir mais ainda. Vai falar assim, nossa, eu não acredito que eu ridiculamente estou fazendo isso. E você vai fazer. E tem um cientista que ele fez falando de cientista, ele fez um experimento que é o seguinte. Ele deu choque nos músculos do riso. Aqui. E a pessoa teve a sensação de bem-estar do sorriso. E aí ele deu choque
foque naquelas regiões de dor, de constrangimento, de choro, de apatia, e a pessoa se sentiu assim. Olha que interessante! Não é o seu cérebro que manda você sorrir, é o seu sorriso que avisa o seu cérebro que você está bem, então sorria. Não tem arma mais poderosa do que o sorriso num dia de tristeza. E para quem conhece o jogo Tetris, tem uma teoria que é o efeito Tetris. Se você jogar Tetris, muito Tetris, que é encaixar as pecinhas, o seu cérebro começa a encaixar peça em tudo quanto é lugar. Foi feito um experimento científico com isso. Eu não sei se vocês conhecem a brincadeira do Fusca Azul. Quando você vê um Fusca Azul, você dá um soquinho no braço de quem está do seu lado. Eu não sabia disso e eu descobri essa brincadeira aos 40 anos, 40 e poucos anos. E agora eu vejo um Fusca Azul, meu cérebro já está pronto para dar o soquinho. Outro exemplo, se você quebrou o braço, você começa a enxergar um monte de gente com o braço quebrado. Se você está grávida, você consegue ver um monte de gente grávida. O seu cérebro, ele busca padrões mentais da programação que ele tem. E como que você vai reprogramar o seu cérebro? Todo dia, antes de dormir, você vai ter um caderno da gratidão e você vai escrever 3 motivos pelos quais você é grato. Ridículo, professor. Ai, que absurdo. Eu sou grato porque eu levantei, porque eu comi, porque eu tomei banho. No segundo dia, eu sou grato porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. No quarto dia, ai, que ridículo. Querido, no 5º dia, para o 7º dia, o seu cérebro vai trabalhar da seguinte maneira: o que tem de bom hoje? O que tem de bom hoje? O que aconteceu? Peraí, tem coisa boa aqui. O seu cérebro vai buscar apenas coisas boas no seu dia. Ele não vai enxergar coisas ruins. Ele vai mandar para fora, não vai criar memórias de coisas ruins. Isso é científico. Isso é o efeito Tetris. Então, eu confio em você para a sua missão. E a ciência que faremos todo dia, toda hora, a partir de agora, porque quem aprende não esquece. E você tem a obrigação de pôr em ação o que você aprende, a dar significado. E hoje você aprendeu sobre a felicidade. A gente no Paraná está formando uma grande rede de ensino de felicidade. Você está convidado para isso. Viver é um privilégio, aproveita a jornada e vai com tudo e vai feliz. Aprende a reagir, vai fazendo esses movimentos, esses 3 passos e vai treinando o seu cérebro. Descubra o que você gosta, o que você não gosta, o que te irrita. Coloca uma fitinha no seu braço e fica sem reclamar. Quando você reclamou, muda a fitinha de braço. Tenta não reclamar, reclamou, põe na perna. Vai, reclamou, põe na outra perna. Reclamou, põe no pescoço. Mas aprende a não reclamar. Faz o caderno da gratidão. E para encerrar, eu vou deixar para você uma poesia que eu acho que faz muito bem a nossa alma, principalmente eu que sou de exatas, que sou da tecnologia, das ciências duras, do algoritmo. Justo eu, que muitas vezes estou em ambientes tão hostis, tão cheios de pessoas pesadas, competitivas, como se só existisse um lugar ao sol. As pessoas têm que competir como se só existe. Gente, tem lugar para todo mundo no sol e é muito mais legal se a gente chegar em equipe. É muito mais divertido se a gente tiver companhia. Bora chamar os seus colegas para fazer iniciação científica, bora chamar os seus colegas para estudar junto com uma prova, bora fazer um elogio para o seu professor, bora escrever um bilhetinho para ele, bora fazer um elogio para o seu aluno. A felicidade é algo que pode e deve ser aprendido. Ele é parte da educação 5.0. Quem não aprender está fora do século. Está lá atrás. E é impossível imaginar um cientista que não esteja à frente. E para estar à frente hoje, queridos, é preciso ser feliz. E você precisa ter uma ideia correta de quem é você e saber que você tem valor. E saber que é um privilégio estar na universidade, e saber que é um privilégio, e que se aconteceu alguma coisa na sua vida, difícil, dura,
Se a sua história foi muito difícil e há milhares de culpados, ou 2 ou 1 culpado, a responsabilidade de fazer a diferença é sua. É hoje, é agora. Você pode fazer diferente, esquecer o seu passado e dar de frente com o seu futuro. Aprenda a se ver no ponto de vistinha. Olha que bonitinho, Pedro Bandeira, que profundo. Eu sou pequeno, me dizem. Alguém falou isso para ele, que ele era pequeno. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho que olhar todo mundo de queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá no chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Queridos, vocês estão inspirando pessoas. Embora você não queira ter essa responsabilidade, muita gente é inspirado na sua história. É hora de você fazer um selfie, se hackear e mudar a sua história. Eu desejo a vocês que todo privilégio esteja com vocês e que toda felicidade do mundo esteja com vocês. Eu me despeço abrindo para perguntas e dizendo do meu privilégio de vir aqui hoje te dizer que causar impacto, que o efeito que a gente tem na vida do outro é a moeda mais valiosa que existe. O efeito que temos na vida do outro é a moeda mais valiosa que existe. Fiquem bem. Professora Ana. Eu não estou te ouvindo. A gente esquece que ficamos mudos. Muito obrigada pela sua palestra, que foi extremamente inspiradora. Eu estou realmente tocada pelas suas palavras. Acho que essa vontade, esse brilho no olho, é algo que a gente vê nos nossos alunos, vê nos nossos pesquisadores. E eu me senti privilegiada por poder acompanhar nesse processo, acompanhar tantos vídeos de diferentes áreas e visto esse brilho, essa vontade de transformar essas pessoas que foram inspiradas nas mais diversas maneiras. É claro que a gente vai ver o final, mas da história depois por trás de cada uma dessas preparações, eu acho que é mais gratificante ainda. Essa dedicação, as pessoas continuam acreditando que vale a pena fazer ciência, que a ciência é o caminho para uma transformação. E eu acho que essa sua palestra, a sua posição, o seu trabalho, vem fechar com, vem abrilhantar todo esse processo aí de finalização de um ciclo de trabalho dos nossos alunos, dos nossos pesquisadores. Então, muito obrigada por compartilhar toda essa sua experiência. Os meus alunos todos e muitas outras pessoas se manifestaram, todo mundo quer fazer a disciplina da universidade. E acho que a gente tem ainda muito a aprender, mas eu concordo plenamente que não é só sermos bons pesquisadores, nós temos que ser gente do bem, gente do coração, gente que dissemina essa cultura de ser do bem. Nós tivemos muitas mensagens de organização pela sua palestra. Abro para perguntas, se alguém tem alguma manifestação, a gente tem um tempo para fazer essas falas ou essas perguntas. Tem uma da Jaci Carla.
Sendo mulher e faz ciência como coordenadora do Manatim, a preocupação nesse grupo em promover políticas de incentivo para mais mulheres que façam ciência. Sim, nós temos um projeto imenso com meninas, muitas meninas. Nós mudamos o regulamento da UEM, por exemplo. Nós temos agora um grupo de mulheres em tecnologia na UEM, que é fruto desse trabalho nosso. O trabalho chama Maná Academy. E nós fizemos o seguinte: as professoras que tiveram filhos, elas ganham mais anos no julgamento da bolsa para conseguir iniciação científica, né? Eu não sei se os alunos sabem, quando você vai pedir uma bolsa de C, você entra num ranking. Então, quando você é mulher e você teve filhos, a gente conseguiu que essa política ajudasse, não, né? Fosse justa para que as mulheres tivessem um período maior de julgamento dos seus resultados para pontuação para o CABIC. Nós também conseguimos no CNPq a mesma coisa para as bolsistas de produtividade que tiveram filho no tempo de 10 anos, aumenta 2 anos a janela para ela ter o julgamento do seu trabalho. Isso a gente fez, então, para as bolsistas produtividade do CNPq, então, uma política nacional. Nós fizemos essa política na UEM, que é uma política local. Nós também tivemos, eu ganhei um prêmio em 2013 em Boston, e um outro prêmio do I3E pelo meu trabalho de incentivo a mulheres na ciência. Então, o carro-chefe do que eu faço são mulheres na ciência. O trabalho do Maná Academy, ele tem o selo, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Computação e da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Nós temos hoje 15 bolsistas de C Júnior, que são meninas do ensino médio, 5 professoras ATP também do ensino médio, bolsistas de iniciação científica meninas, todo mundo trabalhando para fazer oficinas para meninas, uma bolsista uma professora fazendo doutorado com essa coisa de trabalho para STEAM, a gente tem muita gente trabalhando com STEAM, que é essa coisa de estimular mulheres na engenharia. Sim, é uma coisa que a gente faz muito. O papel da universidade, o que eu vejo na universidade é o seguinte: eu vou fazer uma provocação aqui, né? Eu acho que as pessoas que têm um coração grandioso, elas acabam murchando. E as pessoas que estão feridas e que têm umas coisas muito duras acabam tomando conta das posições, acabam sendo muito radicais em certas posições, muito duros. E a gente precisa de leveza. Então a gente precisa que as pessoas que têm essa leveza, essa elegância, esse coração, que pensem em gênero, que pensam na coisa boa da universidade, elas precisam se manifestar, elas precisam se colocar nesses lugares, nesses comitês, elas precisam estar empoderadas. Uma das coisas também que eu acho que eu reconheço muito no meu trabalho, eu não tenho vergonha, né? Não estou falando isso com vaidade, eu empodero muitas mulheres e muitos homens, professores, que alavancam suas carreiras e que têm coragem de participar de um comitê, que têm coragem de colocar suas posições, que têm coragem de falar de felicidade, que têm coragem de pensar no outro, de ir para uma reunião com empatia, com essa preocupação. Pessoas que, quando recebem um não ou quando estão diante de uma discussão de colegas, elas se posicionam para trazer a paz. E eu acho que o que a gente precisa nas universidades é cultivar essa paz, sabe? É trazer esses corações mais para o centro da discussão, né? Isso vai resolver gênero, isso vai resolver tantas questões, tantas mazelas, né, que nós vemos nas universidades. Eu não sei na UEL, né, como isso acontece, mas nós passamos por uma sociedade muito aperreada, né, e é hora da gente desarmar, sabe? Desarmar o coração. Às vezes o colega fala uma coisa, nem teve a intenção de ofender, mas as pessoas estão tão feridas que daí a coisa cresce demais.
né? Então, eu acho que tudo será resolvido quando a gente treinar mais essa coisa do tempo de reagir, do tempo de estudar a frase do colega, o tempo de tomar conta com o coração privilegiado de posições maiores na universidade, deixando aquelas pessoas que são muito reacionárias ou que estão muito feridas um pouco mais neutralizadas. O que há de sublime, imponderável e indizível na vida acadêmica, que é trazer essa leveza, eu acho, para a universidade. Eu vejo assim. Como se... Quer ler, Ana? Quer que eu leia? Não sei como é que você quer fazer a dinâmica. Posso ler. Uma pergunta de Laura Brandini. Como se pode pensar no conceito de felicidade, como você explicou, aplicado a estudantes oriundos de meios sociais muito pobres e desfavoráveis? Como incutir leveza quando falta tudo? Pois é. Eu sou fruto de uma coisa assim, tá? Em algumas palestras eu até conto, né? Eu morei numa casa com goteiras, eu era menina, eu li a história da Laika, da cachorra que foi lançada no espaço, num tag de um chocolate que era vendido numa Kombi. E eu decidi que eu ia buscar a Laika, que eu ia ser engenheira, que eu ia fazer eletrônica, e eu morava em Cianorte, meu pai era caminhoneiro. Então, assim, sem nenhuma chance. E os meus professores, a grande maioria também diziam, ai, coitada, ai, meu Deus. Mas eu tive professores que falaram, vai, estuda matemática, lê livro. Eu tive a minha tia, que também foi filha de agricultores e foi para a UEL, virou professora, fez doutorado. Então, eu tive muitos exemplos de pessoas em condições muito desfavoráveis que conseguiram mudar a sua história. Meu pai também era caminhoneiro e fez direito na UEM. Eu também brinquei na UEM, eu brinquei dentro da universidade, né? Então, esse efeito em mim foi muito, muito avassalador. E hoje eu tenho um projeto em várias escolas, a maioria delas em periferias. Quem quiser conhecer um pouco esse trabalho, né? Por exemplo, a Ivone Castanharo, que é o Colégio de Campo Mourão, Itacilina Bittencourt em Cianorte, Instituto de Educação em Maringá, o Nilo Cairo em Apucarana, como é que é o nome da outra escola? De Jandaia do Sul, o Rui Barbosa. São escolas em que você chega e a criança realmente não tem nenhuma perspectiva. E tem lugares piores que a criança não sabe o que é a universidade. Então, se nós, professores, deixarmos de fazer do Lattes o nosso objetivo e fizermos do Lattes o nosso resultado e nos lançarmos nas escolas públicas e levarmos nossos alunos do primeiro e do segundo ano, que se sentem muitas vezes sem brilho, sem valor, e levarmos eles para as escolas públicas e fizermos lá uma palestra, uma feira de ciências, se a gente fizer isso, a gente vai ter um efeito nessa criança que é fora do comum. É uma coisa que eu discuto muito no Paraná. Quem me conhece, o Paulo esteve aqui no começo da palestra, né? Eu brigo muito no Paraná e no Brasil para que as escolas públicas tenham esses projetos, né? Eu tenho um projeto que chama Mana Makers, que leva isso, robótica, leva oficina de robótica para criança. As meninas das escolas públicas da periferia a gente ensina a montar computador, a dar manutenção. Então a menina vai e faz isso no posto de saúde, no computador da padaria, e ela aprende que ela pode. Então eu acho que o que falta também na escola pública, eu vou falar, eu espero que vocês não fiquem bravos, mas falta envolvimento. Porque a gente não pode esperar do governo tantas coisas, né? Ou a gente deve se lançar nesses governos, devemos ocupar essas posições também.
Mas se nós nos lançarmos nessas atividades, né, como nós fizemos aqui em Maringá, Jandaia do Sul, Tamboara, Cianorte, nós fomos para as escolas públicas, nós ensinamos as meninas, nós mostramos que é possível, nós contamos as nossas... Eu nunca havia contado a minha história de vida, né? Eu nunca contei que eu morei numa casa com goteira, que eu fui fazer a faculdade, eu não tinha mala, minha mãe pintou um saco de açúcar lá, pôs um babadinho e eu fui. Nunca contei isso e tive que contar nas escolas públicas, tive que dizer, você pode sonhar, você pode, você deve sonhar, você consegue, porque tem muita gente dizendo a ela que não, que é melhor ela ir para um baile, que é melhor ela fazer qualquer outra coisa do que aprender. Então, acho que um bom desafio para responder é nós, professores, doutores, bolsistas 1A, bolsistas 1D, nos envolvermos com a popularização da ciência. E nós, professores dessa rede estadual do Paraná, nos unirmos e buscarmos no governo essa coisa maker para as escolas, porque nós sabemos fazer isso, sabemos ensinar biologia, sabemos ensinar história, sabemos motivar uma criança para enfermagem, nós sabemos levar para essa criança a inspiração. Então devemos. Então, a gente tem que se transformar também, não é, professora? Eu queria fazer um convite, antes de encerrarmos. A gente demorou, né, Ana, para estar nas redes sociais. Foi uma falha que eu não sei, a gente tinha tantas coisas para fazer, ou às vezes achou que isso era uma vitrine de vaidades e a gente deixou de ir. Mas agora a gente está no Instagram, vocês têm aí o @Manatim, quem quiser seguir o nosso trabalho, quem quiser mandar mensagem, às vezes ficou envergonhado, quer tirar alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo Instagram, tá? Estão todos convidados. E muito obrigada pela oportunidade, Ana, pelo convite. Eu que agradeço a sua palestra, o seu compartilhamento de todas essas experiências. Eu acho que a sua vibração positiva é super inspiradora, faz toda a diferença. Bom, nós não temos mais perguntas. Gostaria de informar também que esta palestra, toda esta sessão, ela ficará disponível no canal do YouTube do EAIC. Então, as pessoas que não tiveram oportunidade de assistir neste momento, poderão assistir, está publicado, disponível no canal do YouTube. Antes de encerrar, então, essa cerimônia de abertura, eu gostaria de informar, relembrar a todos que amanhã nós teremos atividades com o comitê externo, com o comitê interno do PROIC, o comitê assessor externo do CNPq e toda a comissão organizadora, com a avaliação de todo o evento, de todo o processo que se iniciou há um ano. E a partir das 18 horas, no site do nosso evento, do EAIC, será feita então a divulgação das menções honrosas. Lembrando que este ano nós tivemos 2 modalidades de menção honrosa para todas as áreas do conhecimento, a menção honrosa por mérito científico e a menção honrosa pelo maior número de visualizações integrais desses vídeos. Foi um EAIC bastante diferente do que nós tivemos ao longo desses 28 anos, mas eu sinto do fundo do meu coração que nós conseguimos atingir todos os objetivos que foram propostos e que são propostos ao longo deste programa de iniciação científica. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, a atenção de todos e declaro, então, encerrada esta cerimônia de abertura. Muito obrigada e amanhã nós temos continuidade das nossas atividades. Boa noite a todos.